A área de desenvolvimento de software ela está muito aquecida, né? E graças a isso a gente tem cada vez mais vagas de emprego nessa área. Pensando nisso, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas para quem vai aí começar nessa área de desenvolvimento de software, quer começar a programar e tudo mais, beleza? E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda e hoje, como eu já falei ali no começo do vídeo, eu quero compartilhar com vocês algumas dicas para quem vai começar aí nesse mundo de desenvolvimento de software, que é um mundo muito legal, que eu curto muito trabalhar, tá? Eu comecei nessa área lá por 2010, se não me falha a memória, e já passei por muita coisa de lá até hoje, tá? Então eu acho que eu consigo compartilhar com vocês algumas coisas aqui que são algumas dicas do meu ponto de vista, tá? E que eu acho que são muito valiosas para quem está começando. Então, vamos lá! A primeira dica seria, tente desenvolver algo que te incentive a estudar mais, tá? É meio complicado dizer isso, mas eu, por exemplo, eu comecei com programação trabalhando com planilhas de Excel. Sim, planilhas de Excel. E num certo momento eu descobri as gravações de macro, que me ajudou ali até certo ponto. Mas eu queria ir além, porque eu tinha muitos problemas para resolver, tá? E que as gravações ali, elas não atendiam. Então eu comecei a pesquisar sobre as macros e descobri que dava para programar nelas com VBA, o Visual Studio, o Visual Basic for Applications. E que com isso eu podia ir muito mais além dentro do Excel, tá? Eu tinha muitas coisas para melhorar no meu trabalho que foram possíveis ali graças ao VBA, tá? Então aí eu acho que se encaixa nessa dica que eu dei. Eu tinha um problema para resolver e eu comecei a estudar o VBA para solucionar esse problema, tá? E aí as coisas acabaram evoluindo. E de planilha simples, com algumas automações bem feitas, eu acabei evoluindo para pequenos sistemas inteiros rodando dentro do Excel. Por exemplo, eu tinha um sistema que você podia fazer ali pedidos de material do escritório. Eu cuidava do material do escritório dentro da empresa, todo mundo precisava me requisitar material do escritório. Eu acabei montando um sisteminha dentro do Excel, usando o Access como base de dados, Excel como front-end e base de programação ali, onde o pessoal fazia login ali, me pedia, disparava um pedido para o meu e-mail, eu separava, entregava para a pessoa. Quando o meu estoque estava baixo, automaticamente ele mandava um pedido para o centro de distribuição da empresa, pedindo mais material de escritório para o meu estoque. Era uma coisa bem legal que eu fiz com o Excel na época e que eu poderia ter feito com outras tecnologias, por exemplo, como C#, mas a empresa não permitia colocar aplicações. O Excel foi uma grande solução para mim e que me incentivou muito a programar, tá? Bom, antes da gente seguir aqui para as próximas dicas, já aproveita e deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal se não tiver inscrito, tá? Ah, não esquece de clicar no sininho também para receber todas as atualizações de novos vídeos do canal. Só mais uma coisa, tá? Não deixe de apoiar o canal também se você puder, se tornando membro e aí tendo acesso aos benefícios, como por exemplo, as mentorias em GitHub e Azure DevOps que a gente vai fazer aqui no canal, tá? A segunda dica, eu acho que ela se intercala um pouco aqui com a primeira, tá? Aqui eu diria para vocês acompanharem pessoas relevantes nos temas que vocês estão estudando. Por exemplo, naquela época, quando eu comecei a estudar o VBA, eu conheci muitos conteúdos do Júlio Battisti, que me ajudaram a aprender muito sobre VBA. Ele tinha muito conteúdo bom sobre o tema e que para mim fez toda a diferença, tá? Com certeza, eu encontrei aí outros conteúdos de outras pessoas também, mas os deles me marcaram bastante na época do Excel. Então eu diria, sigam aí canais no YouTube do tema que você está buscando aprender, siga blogs, meetups. Isso tudo vai te ajudar a aprender muito e também ter muito insight de como resolver ou fazer coisas, tá? A terceira dica aqui seria para não ter medo de errar, tá bom? Todo mundo erra, desde alguém que está começando na área até mesmo alguém muito experiente, tá? Inclusive, recentemente eu compartilhei um vídeo aqui no canal sobre o dia que eu derrubei todo o ambiente de produção do cliente. Você pode ver no card aqui no topo da tela. O importante, se você errar, é sempre manter a calma, não tentar esconder o problema embaixo do tapete. Busca com seus colegas de trabalho a melhor maneira de resolver esse problema e aprenda com ele para que você evite cometer o mesmo erro outra vez, tá? É bom errar menos, mas não tenha medo de errar, tá? Acontece. A quarta dica aqui seria para não ter medo de perguntar, tá? Muitas vezes eu vejo pessoas estagiárias ou pessoas programadoras que estão ali começando com medo de perguntar para algum sênior sobre alguma coisa. E isso não é vergonha nenhuma, tá? Você não é obrigado a saber de tudo. E digo mais, ninguém sabe de tudo. O sênior para quem você está perguntando também já esteve ali no seu lugar e provavelmente já teve as mesmas dúvidas que você, tá? E essa pessoa, ela também tem outras dúvidas e ela também pergunta para outras pessoas. É normal. Dúvidas é normal, tá bom? Então,
Então não tenha medo de perguntar, fique à vontade, tranquilo, respira, pergunta, tira suas dúvidas. O importante é a gente fazer as coisas bem feitas, tá? A quinta dica seria use o Google, tá? O Google, ele é seu amigo. Muitas das suas dúvidas você vai encontrar respostas em fóruns, artigos ou até mesmo vídeos no YouTube, tá? Não tenha vergonha também de perguntar nos fóruns, como o Stack Overflow, por exemplo, porque ele serve para isso mesmo, tá? Também não precisa ter vergonha de comentar em posts, vídeos do YouTube, perguntando sobre o tema, tá? A pessoa que compartilha o conteúdo, ela já espera esse nível de interação, tá? Juntando aqui um pouco com a dica anterior, tem quem diga que você tem que pesquisar no Google primeiro, para depois ir perguntar para alguém. Eu diria que não é algo tão simples, tá? Eu diria que vai da maneira como funciona melhor para você e para o seu time. Eu, particularmente, prefiro ir ao Google primeiro, mas isso é hoje, tá? Lá atrás, no meu primeiro emprego de dev, eu vivia perguntando as coisas pro sênior, que é meu amigo até hoje, diga-se de passagem, tá? E isso não era um problema, como eu acho que não deve ser um problema para ninguém, tá? Como eu disse, veja como funciona melhor para você e para o seu time. Uma sexta dica seria: escreva um blog, faz um blog aí escrevendo sobre os problemas que você tem e como você resolveu, tá? Isso aí serve para duas coisas. A primeira delas, ser uma fonte de pesquisa pessoal, caso você tenha um problema similar ou mesmo problema de novo no futuro e não lembre como resolver. E de um segundo ponto seria, você ajuda outras pessoas da comunidade que possam passar pelo mesmo problema, tá? Você não tem problemas exclusivos, pode ser que você tenha alguma coisa específica, mas vários problemas outras pessoas têm muito similarmente, tá? Então, você escrever isso e compartilhar ajuda muito. Eu comecei fazendo conteúdo para a comunidade desse jeito. Você aí pode achar que as suas soluções elas são simples demais para serem compartilhadas, né? Mas na verdade elas ajudam e ajudam muito. Na maioria das vezes as soluções simples são as melhores, tá? E aqui vai uma dica bônus, tá? Que eu acho que é muito importante. Não siga todas as dicas que você vê pela internet. Isso inclui as minhas próprias dicas, tá? Você precisa ver o que faz sentido para você e seguir apenas essas, tá? Pode ser que desse vídeo você tire apenas uma ou duas dicas que façam aí sentido para você e isso não é problema nenhum, tá? É muito melhor assim do que você tentar seguir todas as dicas que todas as pessoas dão na internet e depois você se sentir frustrado ou frustrada porque as coisas não estão evoluindo muito bem, tá? Então, coloque na balança e veja o que faz sentido para você e use isso para melhorar a sua carreira e seu crescimento profissional, tá? Bom, e você? O que você acha dessas dicas? Elas fazem sentido para você? Você tem alguma outra dica para quem está começando na área? Deixa aqui nos comentários e vamos ajudar cada vez mais pessoas a começar a programar, tá? Não deixa também de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se não está inscrito, tornar-se membro aí para apoiar o canal e todas as iniciativas, tá? Te espero ver aqui nos próximos vídeos, próximas lives. Aquele abraço!